Olá, gente. Olha nós aqui para falar de biomas, certo? E regiões fitogeográficas, tá? Que na verdade é a mesma coisa, tá? Quase a mesma coisa. A fitogeografia é só uma área de estudos, mas vamos dizer assim que as duas coisas são mais ou menos a mesma, tá? O bioma é a unidade biológica ou espaço geográfico com algumas características específicas, né, que fazem com que fauna, flora seja específica, tá? Por conta principalmente do clima, da temperatura desse local, tá? Bom, aí nós temos três tipos: o bioma aquático, o mangue, né, o manguezal e o bioma terrestre. No bioma aquático nós temos três tipos de seres, tá? A gente tem os plânctons, os néctons e os bentos. Os plânctons são os fitoplânctons e os zooplânctons, são seres microscópicos que vivem. Algas microscópicas, fitoplânctons, que são as principais geradoras de oxigênio, né, porque são produtores, fazem fotossíntese, então elas são as principais, essas algas, né, os fitoplânctons, são os principais seres fotossintetizantes que geram o oxigênio da água, tá? E os zooplânctons são pequenos animais, muito pequenos mesmo, microscópicos, que também vivem nesse ambiente aquático, que é tanto rios, lagos, mar e etc. Tá? Os néctons são todos os seres já grandes, né? Podem ser os mamíferos aquáticos, os peixes, né? Todos esses são chamados de néctons. E os bentos são aqueles que vivem principalmente dentro da areia, nos locais mais profundos, vamos assim, no lodo mesmo, sabe? Eles se enterram no lodo, se enterram na areia. Esses são os bentos, tá? E os seres que vivem em profundidades muito grandes, né? E aí nós vamos ter os abissais, que também são bentos. Bom, o mangue é aquela zona lamacenta que fica, vamos dizer assim, entre o bioma aquático e o terrestre, tá? É uma zona de transição entre mar e terra, tá bom? Onde os caranguejos, né, têm o seu local de reprodução, né, e de alimentação, principalmente os caranguejos, mas a gente tem outros tipos de seres também, tá? É um localzinho lamacento, tá? Que é muito importante para a manutenção tanto do mar como da terra, tá? E o bioma terrestre, que aí nós temos vários tipos, dependendo principalmente da temperatura do clima do local. Aí nós temos os mais frios, que são tundra, taiga, florestas temperadas. E os mais quentes, que são as florestas tropicais, os campos e os desertos, tá? Esses daqui são biomas mais acostumados a neves, tá? Então as plantas aqui presentes, elas são adaptadas a uma temperatura muito baixa e aí elas não queimam mesmo com a neve, né? Porque se a gente colocar qualquer plantinha da nossa floresta, por exemplo, amazônica ou da Mata Atlântica, em qualquer lugar que tenha neve, expostas à neve, por exemplo, as plantas, né, daqui do Brasil, elas vão queimar de verdade, elas vão morrer por conta da neve, tá? Porque o gelo ele queima, né? A nossa pele, imagina uma planta. Então, essas aqui são mais acostumadas com o clima frio e com a neve. Esses daqui, esses biomas aqui de baixo, eles são de clima quente, tá? Mesmo a gente vai ver aqui embaixo que tem os campos, tem campo frio e campo quente, mas mesmo assim, a fauna e a flora, né, os animais e os vegetais que vivem ali, eles são acostumados, esses com clima quente e esses com clima frio, tudo bem? A vegetação é toda acostumada e adaptada ao clima, tudo bem? Nos biomas, tá? Bom,
A fitogeografia, então, é responsável por estudar a origem, distribuição, adaptação e associação das plantas de acordo com a localização geográfica da sua origem e sua origem. Então, fito quer dizer planta, tá? Então, fitogeografia é onde essas plantas estão. Por quê? Porque planta não é produtor? Não é a planta que faz fotossíntese? Então, ela estando em determinado local faz com que os animais venham a esse local para se alimentar dela. Então, ela tem que estar em primeiro ali naquele local. Então, ela que vai fazer com que animais venham e se adaptam a ela, tudo bem? Então, ela é a primeira a surgir, vamos dizer assim, num nível de sucessão. A planta surge e depois os animais que gostam, né, de se alimentar dela, que gostam do paladar, né, que ela fornece a eles, vêm e ficam ali perto dela, tudo bem? É assim que acontece nos biomas terrestres, principalmente, tudo bem? Mas nos aquáticos também, no mangue também, tá? Isso que é a fitogeografia. Depois nós vamos falar sobre os biomas terrestres aqui do Brasil, específicos aqui do Brasil. A gente chama de regiões fitogeográficas. Por que regiões fitogeográficas? Regiões que têm uma flora específica e aí vai surgir uma fauna específica também. Justamente essa flora específica, nessas plantas específicas, vão ser justamente mais adaptadas ao clima das regiões do Brasil, porque o Brasil é muito grande, então isso facilita para que no Brasil ocorra uma maior quantidade, né? Por conta do clima também que é mais tropical, uma maior quantidade de espécies diferenciadas. E aí o que acontece? Espécies diferenciadas, determinado clima, né, e temperatura da atmosfera daquela região vai fazer com que algumas plantas sejam adaptadas àquela região. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso, como foi falado na aula do Centro de Mídias da semana, né, dessa semana, da terça-feira, né, a professora lá tratou da Mata Atlântica. A gente vai falar sobre Mata Atlântica na próxima aula, tudo isso. Mas antes eu precisava que vocês soubessem o que é um bioma, tá? E que nós temos esses biomas terrestres aqui pelo planeta Terra, tá? E nós temos esses outros biomas que não são terrestres, mas também têm a sua grande importância, tá? Para a manutenção de tudo, tanto para a manutenção da quantidade de gás carbônico existente na atmosfera, tanto também para a oxigenação dos mares, principalmente os mares, né, porque são vários oceanos e a quantidade de água é muito maior no planeta Terra do que de terra. Então, esses seres aqui que fazem a oxigenação do oceano permitem que esses seres e outros animais existam no oceano. Isso faz muita diferença, ok? Na manutenção da vida do planeta geral, tá bom? Bom, aí falando dos biomas terrestres, somente dos biomas terrestres. Bom, aí nós temos esse gráfico aqui, tá? Por que a gente vai falar com ênfase em biomas terrestres? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre os biomas brasileiros, né? As regiões fitogeográficas. E aí é importante a gente saber que, em se tratando de planeta Terra, nós temos também a diferenciação por conta principalmente da temperatura. Então, temperatura mais alta, com precipitação. Que quer dizer precipitação? Quantidade de chuva, gente. Então, com a quantidade de chuva mais alta e uma temperatura mais alta, nós vamos ter um bioma com mais quantidade de espécies. Aqui a gente está falando de plantas, tá? A gente está falando só da flora. Então, olha, vocês percebam que esse bioma é bem mais diversificado do que esse. O que esse tem em comum com esse? Quase nada, né, gente? Aqui,
a temperatura da tundra é super baixa, então ela tem que ter uma vegetação que é acostumada com uma temperatura baixíssima, que chega a menos 10 graus e a menos do que isso, certo? No inverno, bem menos, no verão também não é muito maior. Então, o que acontece? É uma gramínea que tem que suportar as temperaturas baixas e a neve constante, tudo bem? Por isso que essa grama é dessa forma aqui, tá? Bem baixinha, é diferente, por exemplo, dos campos frios, dos campos quentes. A grama aqui é maior, certo? Aqui a grama não chega a ser tão grande, mas também não é tão pequena como aqui na tundra, tá? Por quê? Porque ela recebe uma quantidade de chuva boa e a temperatura dela não é muito baixa, como aqui na tundra, tudo bem? Bom, aí depois a gente tem a taiga. A gente vê isso aqui muito em filme, principalmente em filme natalino dos Estados Unidos, né? Que tem aquelas florestas de pinheiros, né? Que eles pegam os pinheiros para fazer árvore de Natal, né? Então, é justamente por isso que o nosso Natal americanizado tem árvore de Natal, né? Que parece os pinheiros aqui, e neve, né? Justamente por conta disso. Só que aqui é ainda temperatura baixa, cai neve nesses locais aqui, só que não tanto como a tundra, tá? Aqui a temperatura é muito baixa, é região ártica mesmo, tá? É tipo polo ártico, polo antártico, tá? Que é a tundra. E Canadá e Alasca, a maioria das florestas lá tem tundra, que são os musgos, os líquens, tá? É como se fosse uma graminha mesmo. Bom, a taiga não, a taiga já tem essas árvores maiores, esses pinheiros aqui, que são bem adaptados. Se a gente for ver uma folha do pinheiro, ele tem um espinhozinho, né? E ele é bem grossinho, justamente para aguentar, né, o inverno, que é muito rigoroso, tá? Mas aí o verão vem e não é tão rigoroso assim, tá? Bom, aí numa temperatura mais amena, nós temos os desertos frios. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem bastante, né? Deserto frio. O campo frio também, que, como eu falei, é uma grama um pouquinho maior do que a tundra, né? Esses desertos frios a gente pode pensar assim aqueles desertos dos Estados Unidos que são frios mesmo, sabe? Que tem pouca vegetação. Arizona, que no verão é muito quente e no inverno é muito frio, tá? Em Arizona não, mas tem que eu não me lembro o nome, mas tem um local dos Estados Unidos, onde ficam os canyons lá, inclusive, que o inverno deles é bem frio. Não chega, se eu não me engano, não chega a cair neve, mas é bem frio. O campo frio, como eu falei, né, já, e a floresta temperada úmida, onde tem as araucárias, né, que vieram aqui, por exemplo, para Santa Catarina, mas são árvores adaptadas a um clima mais frio, tá? Europeu, por exemplo, tá? Bom, aí nós temos aqui uma temperatura alta, o deserto quente, tá? Que a temperatura é muito alta, tem desertos. Se eu não me engano, o deserto do Arizona é um deserto quente, tá? A gente tem o deserto do Saara, por exemplo, que é muito quente, né? Com uma precipitação, uma quantidade de chuvas muito pequenas, quase nada de chuva, tá? E aí nós temos o campo quente, que tem umas gramas maiores, por quê? Porque aqui já chove um pouquinho mais, então faz com que essa grama ela consiga crescer um pouquinho mais. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a parte ali do Cerrado, por exemplo, que a gente vai falar, é um campo quente, tá? Com pouquíssimas árvores. O campo frio a gente tem aqui, ali no Rio Grande do Sul, os Pampas, é um campo mais frio,
tá? Porque fica no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tem uma temperatura mais ou menos, para o Brasil, para a temperatura do Brasil é baixa, né? Em comparação a outros lugares. Aí nós temos as savanas africanas, que tem uma quantidade pequena de árvores, tá? É uma vegetação mais arbustiva e mais rasteira, né? Quente, muito quente, só que a gente vai ter mais chuvas lá, por exemplo, do que com certeza o deserto e os campos quentes, tá? E a floresta tropical, né? O Brasil, por exemplo, na sua grande maioria de território, é coberta por floresta tropical. Vocês podem perceber que elas, aqui, né, esses desenhos de árvores, são umas árvores diferenciadas. Isso porque a temperatura e a quantidade de chuva vai ajudar na biodiversidade da floresta. E tem outros tipos de características também, né? A umidade do ar, né? O fato de não cair neve, a temperatura não ser muito baixa, como aqui na tundra. Então, vai fazer com que a biodiversidade da flora seja maior também. E aí, se eu tenho uma biodiversidade de flora maior, eu vou ter uma biodiversidade de fauna maior também, né? Porque aí é como se cada animal fosse se acostumar, se adaptar a um tipo de planta desses daqui. Aí eu vou ter mais animais, né? Diferente de uma floresta dessa ou dessa aqui, que tem praticamente árvores iguais da mesma espécie, e aí vão fazer com que os animais sejam quase todos os mesmos, né? Porque nem todos os animais do mundo vão comer esse tipo de planta ou esse tipo de planta aqui, tudo bem? Então, podem ver que o tipo de bioma vai ter o seu tipo de flora e, adaptado a ele, o tipo de animal melhor adaptado, tudo bem? Lembrando que o carro-chefe são as plantas, por quê? Porque elas são produtoras, né, gente? Então, onde elas se instalam, os animais vêm e se alimentam delas. Animais e outros seres vivos também. Tudo bem? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que ainda tenha, né, quando for fazer os exercícios, é só mandar mensagem para mim, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.